Aleluia! Glória a Deus! Está começando mais uma live. Aleluia! E hoje o tema é a importância de examinarmos as Escrituras. Aleluia! Hoje o nosso convidado especial é o pastor David. Meu marido também. Hoje vai ser uma bênção. Gente, é um privilégio, né? Estar participando. Está escrito na Bíblia como missionário ao CN. Eu creio que Deus ele já preparou uma palavra para os nossos corações, né? Eu estou muito feliz, agradeço a oportunidade, né? O carinho, ter nos convidado. Eu acredito que a palavra ela tem o poder de transformar a mente, o coração das pessoas, né? E nós vamos já começar, já iniciando a palavra, Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor, se tiver Bíblia em sua casa, pode abrir a palavra, meu irmão. Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Estou um pouco gripado ainda, peguei dengue, irmãos. E junto com gripe, vocês sabem como é que fica, né? Então minha voz está um pouco embargada, mas eu creio que nós vamos conseguir transmitir o que o Senhor colocou aos nossos corações, né? O tema principal é a importância de se examinar as Escrituras, né? E nós sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, né? Dentro do ouvir vem a meditação e vem a prática. Então, um tripé para nossas vidas que nós vamos ver nessa noite aqui rapidamente, em 35 minutos mais ou menos, e o Senhor vai falar ao seu coração. Olha que interessante o que o salmista, né? O salmista Davi, ele fala aqui no Salmo 19, no verso 7, ele fala que a palavra ela é perfeita, né? A palavra é perfeita por quê? Porque não tem imperfeição, né?
E essa palavra que é perfeita, ela quer fazer morada dentro de nós. Ela quer ser digerida dentro de nós, né? Então, o que acontece hoje na sociedade? As pessoas estão carregando em seus corações muita ansiedade, muito conhecimento, né? Nós vemos aí a velocidade da internet, é tanta ansiedade, é tanta preocupação, ou seja, as pessoas estão carregadas de preocupação. E nós vemos Jesus falando na sua palavra, a palavra falando sobre si, né? E ele vem falando sobre a ansiedade. As pessoas que andam ansiosas devem depositar a sua confiança nele. Então hoje, o tripé que eu quero falar é sobre a palavra, a escutatória, a meditação e a prática. Porque tem pessoas, irmãos, que vai para a igreja, todo culto está lá. Porém, não aplica a escutatória consciente, a escutatória compreensiva. O corpo dele está lá, mas a alma dele não está. O corpo está lá, mas a mente está preocupando com coisas exteriores. E é uma das coisas que o inimigo atua, é desviar o teu coração daquele ambiente, a tua consciência daquele ambiente. Então uma coisa é ouvir, eu sempre falo em relação a ouvir e escutar. A escuta, né? Quando você escuta a palavra, quando essa palavra ela entra dentro de você e você compreende ela, né? É uma escutatória consciente, né? Sabemos que examinar, a palavra examinar, eu fui olhar no dicionário, quer dizer efetuar uma observação ou uma investigação minuciosa. Se você chegar aqui na Bíblia, querer ler a Bíblia igual um jornal, igual uma revista, você não vai compreender nada. Você precisa examinar, abrir, se debruçar, pedir para o Espírito Santo de Deus, né, te mostrar, te revelar qual é o propósito dessa palavra, né? Porque o Espírito Santo, ele vai trabalhar no teu espírito para te revelar o que essa palavra quer dizer, o que esse texto quer dizer, o que esse versículo quer dizer. A gente às vezes vai em alguns certos lugares, vê as pessoas até no YouTube aí, né? Tira o contexto da palavra, coloca o que acha, não, é a palavra que vai explicar, ela emana, né? A palavra ela vai emanar e aí a interpretação que vai te dar é o Espírito Santo, através da inteligência espiritual. Muito se fala, né, os coach agora, né? Inteligência emocional, inteligência cognitiva, inteligência naturalista, vários tipos de inteligência. Mas a melhor inteligência que o Senhor tem para nossas vidas é a inteligência espiritual. Para quê? Para que eu venha me tornar mais sábio, para que eu venha ter uma conduta boa, para que eu venha ser um pai melhor, para que eu venha ser um filho melhor, para que eu venha compreender o plano e o propósito de Deus para a minha salvação. Então a palavra, ela vem para ser amalgamada no meu coração, mas eu tenho que abrir a escutatória consciente. Isso que o pastor falou, uma coisa muito interessante, e eu lembrei aqui dos bereanos, né? As pessoas de Bereia, que está lá no livro de Atos, no capítulo 17, a partir do versículo 10, que vai dizer o seguinte: Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Os bereanos eram os mais nobres que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Amém. Ou seja, a palavra para revelar algo direcionado à verdade, para comprovação. Não é isso? Olha que interessante. O que é que o apóstolo Paulo fala na sua carta, né, aos Coríntios 13:15. Portanto, vós mesmo examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovado. Esse exame aqui que o apóstolo Paulo fala é o que a psicologia chama de psicologia transpessoal.
É eu fazer uma autoavaliação, uma autoconsciência do meu próprio interior e comprovar como está o meu exterior. Nós estamos falando da importância de examinar as Escrituras. Sim, eu me coloco à disposição de examinar as Escrituras, mas como está o meu coração? Como está a minha consciência? Ele está falando sobre a gente nos examinar. E ele fala aqui, não é para a gente examinar o outro não, irmão. Ficar observando o outro não. Olha, o outro lá tá, ó, daquele jeito. Não, o apóstolo Paulo, ele fala sobre nós se examinar, a nossa consciência, né? As nossas palavras, as nossas atitudes, como é que está? Né? Estamos sendo aprovado ou reprovado? Então, mas voltando à palavra, né? No sentido de examinar a palavra, quando a gente vai analisar, que eu estava observando como se examina, como se investiga, nós, seres humanos, podemos ler com os olhos, escutar com os ouvidos e ler também com as pontas dos dedos. Tem pessoas que não têm isso, é braille. Braille. Então o que acontece? Tem pessoas que ele vai ter contato com a palavra através das pontas dos dedos. Ele vai absorver a palavra, compreender a palavra através das pontas dos dedos. Outras pessoas visualizando, fazendo leitura. Mas tudo isso são canais de acesso para uma compreensão, para uma escutatória consciente. Ou seja, eu sei, tenho consciência do que eu estou fazendo, eu estou examinando, eu estou investigando algo da parte de Deus para a minha vida. Porque a palavra de Deus ela tem poder para transformar os corações, né? Tem coisas que não têm solução diante da sociedade, mas nós vemos o Espírito Santo tendo esse poder de operar a metanoia. Nós chamamos de metanoia, uma mudança de mentalidade. Aí, quando a mentalidade muda, a conduta muda. E o interessante, quando a gente volta para a palavra, é que essa mudança de vida, ela não é somente nas pessoas da classe baixa, não. Sim. E a gente vê aqui, ó, que os bereanos existiam pessoas da alta sociedade que se interessaram pela palavra e buscaram na palavra a transformação das suas vidas. Sim, olha só, após essa escutatória, após essa compreensão, agora nós vamos para o próximo passo, que é a meditação. Salmo. Então, já que a gente está no Salmo, né? A Bíblia é uma biblioteca. Vamos ficar em Salmo. Salmo 1. Salmo 1. Glória a Deus. Verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós vamos para a igreja, escutamos a palavra, compreendemos a palavra, mas quando a gente sai do portão para fora, aí começa aquela chuva de pensamentos, e a gente não sabe administrar isso. A meditação, ela traz um amadurecimento espiritual. Tem muitos crentes que vai para a igreja, recebe Jesus, mas quando sai da porta para fora, ele se perde de novo. Por quê? Porque o governo, o reino, que é no coração do homem, ele dá espaço para outras coisas, ele se distrai, e a meditação não ocorre, a oração não ocorre, a leitura da palavra não ocorre, né? É verdade. Teve uma situação, estava eu e a minha prima, né, na academia, e aí uma mulher percebeu que nós éramos evangélicas. E aí essa mulher falou com a gente assim, olha, eu quero conversar com vocês. Eu creio em Deus, só que eu não obedeço as palavras que estão na Bíblia. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, vai ficar até difícil a gente conversar, porque se você crê, mas não obedece, fica difícil. Porque o mais importante é você obedecer. Nós vimos nas histórias dos reis de Israel que o Senhor levantou reis, né, para governar Israel. E o Senhor deu ordens, deixou mandamentos para esses reis. Porém, nós vimos lá em 1 Reis, 2 Reis, vai falar também 1 Crônicas, 2 Crônicas, as histórias
de como foi o andamento desses reis. Muitos deles deixaram a lei do Senhor, deixaram de lado os mandamentos do Senhor, e nós vemos grandes tragédias acontecendo por conta que eles desobedeceram às ordens. E nós encontramos lá no livro de 2 Reis, o rei Josias, ele havia encontrado o livro da lei. Quando ele encontra o livro da lei, ele sente dentro dele um grande temor, porque ele sabia, meu Deus, o Senhor vai nos castigar porque os reis dos antepassados não obedeceram às ordens do Senhor, as ordens que está aqui nesse livro. Então ele entendeu que tudo que estava acontecendo em Israel era devido a não obedecer os mandamentos do Senhor. Era não ter examinado, era não ter crido nos mandamentos do Senhor. E quando ele lê o livro da lei, o que ele faz? Ele lê não só para ele, mas para todo o povo de Israel. E todos eles resolvem fazer um concerto com Deus. Como é bom, como é importante a gente estar firmado na palavra, não é verdade? É muito interessante o que você falou aí. A questão de obedecer é um processo. Ouvir, meditar e praticar. Não tem como você praticar sem ouvir. Não tem como você praticar sem meditar. A meditação, ela vem como um dos tripés principal. Por quê? A palavra do Senhor fala que o lavrador que trabalha deverá ser o primeiro a participar dos frutos. Ou seja, quando o ministro ele lê a palavra, ele já se alimentou e agora ele vai compartilhar desse fruto. Ele trabalhou na palavra, ele trabalhou na terra. Então a meditação, quando você vê um pregador pregando, né, com aquela eloquência, ele trabalhou antes, ele se dedicou antes, ele examinou as escrituras, ele meditou nas escrituras. A parte fundamental todas as três, é o exame, a meditação e a prática. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, sobre os 2 alicerces. Muito interessante. Nós vamos analisar aqui Jesus falando sobre o homem que ouve a palavra e não pratica, ou seja, que escuta, e sobre aquele que escuta e pratica. Ele fala que aquele que ouve e não pratica está construindo sua casa sobre a areia. Ou seja, ele escutou, né? Mas ele não pratica, ele não obedece. Então ele está construindo a sua vida em cima do barro, de uma areia. Não tem base. Essa casa vai cair. Essa casa vai ruir. Quando o vento chegar, ele fala. Quando o vento chegar, quando a chuva chegar, quando as enchentes chegar, essa casa não vai suportar porque não tem base. O salmista fala que Jesus é a nossa rocha, que o Senhor é a nossa rocha. Então eu tenho que construir a casa em cima da base. A minha vida, a minha conduta, o meu comportamento tem que ser em cima da base, da palavra que é Cristo. Então quando a gente constrói uma vida em Cristo, em cima da palavra, ele vai dizer, aquele que ouve e pratica a minha palavra, é isso? Vem os ventos, vem as chuvas, as enfermidades, as lutas, as provações, diversas adversidades, porém essa casa ela não rui, ela não quebra. Por que ela não cai? Porque ela tem base firme para ela. Então se sua casa, se a sua vida, a sua família está nas mãos do Senhor, para que você vai preocupar? Para que você vai ficar ansioso e não vai resolver nada? Entrega tudo na mão do Senhor. Entrega na mão de Deus a tua vida, a tua casa, a tua família, teus projetos. Hoje as pessoas estão andando, missionário Alciene, muito preocupado com o dia de amanhã. Você tomou seu café da manhã, já almoçou, já jantou, Deus te abriu uma porta, você está sobrevivendo nesse caos que está a sociedade hoje, você é um vitorioso. Aí a preocupação começa a matar as pessoas por dentro, a pessoa começa a ficar ansioso, o jardim do vizinho é mais florido que o meu, a filha do vizinho conquistou isso, o outro comprou um carro, eu não consigo trocar. Não, viva a sua realidade, mas viva sabendo que o Senhor é a sua rocha. Viva a sua realidade sabendo que o Senhor é que cuida de você, que tem controle sobre a sua vida. Agora, esses 3 pilares é importante para que todos os cristãos venham saber, para a gente não ter euforismo,
aquela maquiagem em certas igrejas, né? As pessoas demonstram uma alegria que é só exterior. A palavra, a obra de Deus é toda no interior, é toda dentro de nós, né? Se você for ver Jesus falando, ele fala em João, capítulo 6, versículo 29, que a obra de Deus é esta, que nós o conhecemos, que nós reconhecemos ele como nosso Salvador. A obra de Deus é que o homem venha crer nele, crer no seu Filho. Então, através da palavra, do poder da palavra, a pessoa é alcançada, né? Essa forma que a gente está aqui é o meio de comunicação. Nós estamos pregando o Evangelho. A palavra tem poder de alcançar essa vida, talvez que está ouvindo essa mensagem. Não é por força, não é por influência, não é por técnica de persuasão, de manipulação, de levar você para a igreja, não. Porque o Evangelho é o poder de Deus. A palavra de Deus ela vai penetrar no mais profundo. A gente não precisa fazer nada. É só pegar a palavra e expor a palavra. Porque a palavra por si só tem poder. Mas tem muita gente que quer fazer muita coisa. Não. Você não tem que fazer nada por força, não. É a palavra ser pregada, a palavra ser ministrada. Então, a palavra que eu deixo para o seu coração hoje é: examine, medite e pratique. A parte mais difícil é se esforçar para praticar, para obedecer. Não é fácil, mas se esforce em praticar e obedecer a palavra. Em Salmo 119, no versículo 130... vai dizer que a explicação da tua palavra, ela traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Às vezes a pessoa, ela pega a sua Bíblia na sua casa e fala assim: mas eu não consigo entender, Luciane, o que eu estou lendo. Olha, tem uma passagem na Bíblia muito interessante do eunuco. Eu gostaria que o pastor rapidamente mencionasse sobre essa passagem, porque a gente vê que por mais que a gente não tenha ali o entendimento da palavra, o Senhor sempre vai preparar pessoas para trazer a explicação da sua palavra para a tua vida. Tá bom? Não, o eunuco é um texto muito conhecido, né? Que nós sabemos que o eunuco está numa carruagem, ele é um homem muito importante do reino, e Filipe ele é direcionado pelo Espírito Santo para revelar, para trazer entendimento a respeito de algumas coisas para o eunuco, né? E ele estava lendo o livro lá do profeta Isaías e ele queria ter entendimento. O Espírito Santo ele traz entendimento para nós, né? A partir do momento que você começa a examinar, começa a buscar, o Espírito Santo ele vai trazer o entendimento para você, o entendimento correto, né? Através da oração, através, né, da leitura da palavra, né? Tem muitas vezes que nós precisamos de alguém para nos auxiliar. Sim. Né? Nós temos o nosso pastor Danilo, que é um homem muito, né, tem um conhecimento muito forte da palavra. Pastor Danilo, uma bênção. Pastora Evelyn, nossos pastores, outros pastores aí de referência em Curvelo, que você tenha. Quer tirar alguma dúvida? Procura um pastor, ele vai te orientar, ele vai te mostrar algo que ele tenha, né, que tenha sido revelado por parte de Deus para a vida dele. Então esse homem que está na carruagem, o eunuco, ele não tinha como compreender. Por quê? Porque ele precisava de algo espiritual na vida dele. E o Espírito Santo levou Filipe até ele. E aí ele fala bem assim, no final dá para entender que ele foi discipulado. Sim. Que ele foi discipulado, porque pela resposta dele, de eunuco, dá para você perceber que ele fala assim, o que me impede de ser batizado? Ou seja, então ele entendeu que ele precisava ser batizado nas águas e pelo Espírito Santo também, pela regeneração, para que a regeneração ocorresse nele, né? Aí Filipe fala assim, não, nada me impede, então aquela água ali serve para mim. E aí Filipe vai lá, né, batiza ele é batizado nas águas ali, e a Bíblia fala que Filipe ele é arrebatado daquele ambiente. É porque a palavra, ela tem que ser a prioridade. Quem tem que aparecer é o Espírito Santo. É a palavra que tem que aparecer. Nós somos apenas um canal, nós somos apenas um porta-voz da palavra. Mas a prioridade é a palavra. A prioridade é o Senhor, porque é o Senhor que faz, né? É o Senhor que realiza
né, o que Ele precisa realizar nas nossas vidas. Então, é isso que eu pude contribuir com esse pouco, né, de conhecimento, mas eu espero que o Senhor venha abrir a porta da inteligência espiritual. Você vê Salomão, ele escreve Provérbios capítulo 2, versículo 10, depois o irmão pode até dar uma olhada. Ele fala assim: quando a sabedoria entrar no meu coração e for agradável à minha alma, o bom senso me guardará e a inteligência me conservará. Ele está falando da inteligência espiritual. Tá? A inteligência espiritual você se adquire através da palavra. A inteligência espiritual é só o Espírito de Deus que pode te ofertar. Então não é todo mundo que tem a inteligência espiritual, né? Eu falando um pouco sobre inteligência, a inteligência naturalista, pessoas que usam as coisas naturais como erva, plantas, medicinais. Deus, ele colocou homens dom para isso mesmo. Então tem homens que ele tem o dom de mexer com plantação, com chá. Então tem homens dons na matemática aí, né? Vê homens fazendo cálculos aí imensos, né? Para cálculo físico, astrofísicos. Tem homens que têm o poder da inteligência linguística, sabe se expressar, colocar na mesa suas ideias, sabe argumentar, ter uma boa oratória. Isso é inteligência linguística, né? Homens que têm inteligência interpessoal, eles sabem se relacionar, mulheres e homens que sabem se relacionar com pessoas. Você vê que as amizades ele mantém, ele não perde amizades fáceis, ele não se porta de maneira inconveniente, não entra, né, em assuntos que não é da alçada dele, e ele se mantém com aquele ciclo de amizade. Você vê, não, aquela pessoa é diferente. Ele mantém as amizades, ele não perde fácil. É um tipo de inteligência com pessoas. A inteligência intrapessoal é a inteligência que pessoas sabem lidar consigo mesmo, com suas angústias, com seus traumas, com suas crises. Tem pessoas que têm inteligência intrapessoal, sim, né? Inteligência emocional, que fala muito hoje, que sabe lidar com suas angústias, com o que foi passado pela vida. Inteligência com suas emoções, sabe administrar a raiva, sabe administrar o autocontrole. Inteligência emocional. Agora a inteligência espiritual, ela é buscar. É uma busca para se ter inteligência espiritual. Pois quando a sabedoria, ele mesmo fala no primeiro. O princípio da sabedoria, o princípio, o começo é o temor a Deus. Ou seja, é obedecendo. É o princípio da sabedoria. Então, para se adquirir sabedoria, tem que temer a Deus. Não é ter medo de Deus. É reverenciá-lo, saber que ele está acima de todos. Né? Então, a palavra hoje que eu quero que você grave é examinar, meditar e praticar. Amém? Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade aí. Amém. Tá bom? Quero agradecer o pastor, mesmo ele estando doente, ele se dispôs a participar da live. Quero agradecer a todos vocês também, em nome de Jesus, que esta mensagem, que essa palavra possa abençoar as suas vidas, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e até a próxima live, se Deus permitir. Amém?